E aí, pessoal, tudo bom? Então a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa, né, acerca do continente africano. E aí, só fazendo uma ressalva, eu coloquei algumas observações no vídeo anterior, mas eu não sei por quê que eu insisti em falar várias vezes na África como país, tá? E só fazer essa correção aqui gravada, porque às vezes as pessoas não prestam atenção lá naqueles lembretezinhos do vídeo, né? A África é um continente. Eu acho que por algum momento eu estava com a África do Sul na cabeça. A África do Sul é um país que faz parte, né, do continente africano. Então, quando a gente fala em África, a gente está falando de continente. E aí, eu havia levantado alguns pontos, né, no vídeo anterior, e a gente vai dar continuidade a esses assuntos, como eu sempre digo, volta lá depois, assiste os vídeos, para que você possa se inteirar de tudo isso. Bom, hoje falando das regiões, né, como eu havia falado no vídeo anterior, a gente vai fazer uma divisão aí, que eu também havia comentado no vídeo anterior. Então, a África, ela basicamente, o continente africano, ela se divide, né, em África do Norte, que é conhecida também como a África Islâmica ou a África Branca, e a África Subsaariana, que está, né, na parte sul, que aí ela corresponde a 75%, né, de toda a região do continente africano. E por que essa divisão? Essa divisão, ela é feita por um divisor natural, que é o deserto, né, do Saara, e esse divisor natural, que é esse deserto do Saara, então o que está acima, né, o que está ao norte, é considerado o norte da África, como eu disse, a África Islâmica ou a África Branca, e o que está ao sul desse deserto é considerado aí, então, a África Negra, né? Como eu disse, que corresponde a 75% aí dessa África subsaariana. E aí, para a gente poder entender essas divisões dessas regiões, a gente tem que voltar lá por volta dos anos 300, né? Da marcação do ano 300, que é onde surgiu dois reinos de Shael. Shael, para quem não sabe, é uma faixa, né? Que ela permeia ali, contorna ali o deserto do Saara. E essas regiões de Shael que ficou mais conhecidas, né? Uma das áreas mais ricas, que foram os reinos de Gana e Mali, que aí eles vão ter assim o seu ápice, né, em questão comercial e de riqueza entre os séculos 12 mais ou menos e até o século 16. Então vai ser, né, as regiões que vão ser conhecidas também como a Terra do Ouro. E aí, para a gente ter essa noção, a gente nessa época a gente vai ter dois tipos de comércios, que a gente tem a rota transariana e a rota transheliana. E aí, o que que significa isso? São rotas que elas vão permear o continente de norte a sul, e de sul a norte, e de leste a oeste, de oeste a leste, né? Então vai ser toda essa rota. E o que que essa rota ela vai trazer aí para o povo africano? Como eu disse, essa África branca, né, essa África do norte da África vai ter contato ali mais com os árabes, na questão de comércio, que vai influenciar também na questão historiográfica, na questão dos estudos, né, daquela região em relação à matemática, muitas influências vão vir daquela região ali. E aí, principalmente, a rota de comércio dessas regiões, né, que vão movimentar o comércio dessas regiões e que vão produzir a riqueza da época. E o que que era tido nesse comércio? Que você pode perguntar, como que era feita essas transações? Eu vou colocar aqui o nome, né, da separação desses dois, como é que fala, dessas duas regiões, né, dessas duas divisões da África. Eu vou colocar o nome de cada país que faz parte, né? Por exemplo, na África, no norte da África, né, que como eu disse, a África Islâmica ou a África Branca, a gente tem o Egito, a gente tem o Marrocos, que são regiões muito ricas, principalmente por conta do turismo. E aí, nessas regiões, quando tinham essas transações, como eu disse para vocês, a gente tinha o comércio de ouro, a gente tinha o comércio de noz de cola, a gente tinha o comércio de burros, de cavalos, a gente tinha o comércio de produtos alimentícios, do sal, que era muito importante, era um dos principais, né? Como é que eu posso dizer?
um dos principais ingredientes que era comercializado, até mesmo porque naquela época a gente não tinha, né, a tecnologia de refrigeração, então era muito utilizado para conservar esses alimentos, e a gente também tinha a transação, né, aí de escravos. Aí você fala, ué, mas escravos? Sim, a gente tinha aí a comercialização de escravos. Mas quando a gente fala na comercialização desses escravos, a gente precisa entender e separar que muita gente ela usa de má fé, até, né, vocês já devem ter visto aí nas notícias, inclusive, né, o responsável hoje que está à frente, né, da Fundação Palmares falou que a escravidão no Brasil ela foi benéfica para o negro, e aí a gente tem que ter cuidado com esse tipo de malícia, com esse tipo de fala. Por quê? O que a gente tem que separar? A escravidão doméstica da escravidão comercial, que foi a que foi feita no nosso país. A gente tem que entender que em todas as regiões, em todos os povos, sempre existiu o termo escravo, que seja ele por conta de dívida, que seja ele escravo de guerra, que seja ele escravo até mesmo numa situação que ele ou a família vivia e ele oferecia os serviços para ele em troca de um alimento, em troca de uma moradia. E aí, o que significa bem o termo escravo? O termo escravo é o que vai dizer a retirada de liberdade, quando um ser humano ele não é mais dono da sua vida, né? Ele não é mais dono, digamos assim, do seu destino. E aí, quando a gente tem já na África os escravos por conta das lutas entre as tribos, era muito comum, né? Até mesmo porque, como eu disse no vídeo anterior, o continente africano ele sempre foi muito polarizado, né? Por diferentes formas de política. Então era muito comum uma tribo com a outra brigar por uma questão de território, né? E aí já era normal aquilo. Aquele que perdesse, né, ele seria escravo do outro. E esse escravo, naquele momento, era pensamento de um braço a mais, de pessoas a mais para ajudar na lavoura, para ajudar no comércio, na extração de sal, como eu disse, que era muito importante, entre outras questões ali que moviam a economia naquele momento. E aí, quando a gente traz esse tipo de escravidão, para vocês terem uma ideia, no primeiro momento, os portugueses que foram quem nos colonizaram, a escravidão ela não foi atrativa para eles. Nos primeiros momentos, eles quiseram, né, chegar no continente, se estabelecer economicamente, buscar recursos naturais, mas no primeiro momento, eles não tiveram a visão de se infiltrar ali naquele comércio escravo que existia na região, até mesmo porque a escravidão ela não tinha o propósito que teve de quando esses negros vieram para o Brasil. Era, como eu disse, era uma questão que era ali cultural daquela região. Os africanos eles forneciam escravos para os árabes, igual essa, a gente pegar a história do Egito, né? A gente tem a mão de obra escrava, né? Que movimentou todo o império egípcio, né, toda a grandeza do Egito mas não era a visão que a gente tem, que era a visão de humilhação, a visão de submissão, como eu disse no vídeo anterior também, a questão de discriminação por uma etnia diferente, e a gente pode pôr entre parênteses raça, né, o termo por uma raça diferente, do qual os portugueses posteriormente eles vão julgar inferiores, né? Vão julgar esses negros como sendo inferiores. E eu não sei se eu consigo entender, igual eu falei para vocês, eu tento trazer da melhor forma possível para que haja esse entendimento e para vocês possam separar. Por um exemplo, vamos supor que eu e a minha família, a gente está passando por condições financeiras, econômicas, não tem condições de se alimentar, de buscar o nosso sustento, mas eu tenho alguém ali numa tribo vizinho, ou até mesmo na minha tribo, que tem condições de suprir essa necessidade da minha família. Eu vou lá e eu me ofereço para trabalhar sem nenhum ganho, né? O trabalho escravo ele também é caracterizado por não ter remuneração, por nenhum ganho, em troca de alimentação, de proteção para minha família e assim por diante. Isso era comum. Como eu disse também, quando tinha brigas entre tribos diferentes e uma tribo perdia, já era comum que os perdedores eles fossem servir e liar aquela outra tribo para trabalhar no campo, para ajudar até mesmo em força militar. Por um exemplo, se a gente pegar em separado fora do continente europeu, os romanos, por exemplo, tinham os escravos, né, que eram escravos vindos de perdas de guerra, que também faziam atrações até mesmo
na questão dos grandes coliseus, a luta contra os animais e assim por diante. Depois, né, de muito tempo, principalmente depois dessa leva, dessa demanda, né, de escravidão que foi feito, né, pelo homem europeu, que inseriu nesse mercado de escravo um outro conceito para a escravidão, como eu disse, de humilhação, de colocar o outro enquanto inferior. Aí a gente tem uma alteração. E aí a gente já começa todo um movimento, né, no mundo inteiro que vai ser condenar esse meio de escravidão. Então, teoricamente, a escravidão ela foi abolida, mas em algumas regiões a gente tem um serviço escravo, ou até mesmo um serviço análogo ao escravo, que hoje quer dizer que essas pessoas, elas vivem em condições subhumanas, elas não têm uma alimentação adequada, elas não têm uma vestimenta e assim por diante. E aí, nessas regiões que a gente vem falando primeiramente, né, dos reinos de Israel, como eu citei, de Gana e de Mali, que foram reinos situosos, né, que foram reinos extremamente ricos, a gente já começa aí o comércio, né, dessas regiões africanas que vai movimentar toda a economia. E aí na África subsaariana, um dos países mais desenvolvidos, como eu disse, a gente tem países desenvolvidos na África, infelizmente a grande maioria dos países eles são subdesenvolvidos, com uma grande taxa de analfabetismo, subnutrição, muitas doenças, mas um dos exemplos de países, né, como digamos assim, que está na região da África Negra, é a África do Sul, que é um país extremamente desenvolvido, entre outros pontos que a gente pode levantar num outro vídeo. Como eu sempre digo, né, o tempo ele é bem curtinho, que a gente tem que conseguir fazer um vídeo de até 15 minutos para poder passar. Eu vou deixar, né, os boxes de perguntas, de informações para que a gente possa ter uma conversa posteriormente. E no outro vídeo eu já vou destrinchar um pouco mais essas regiões. E aí é só para um primeiro momento vocês terem uma noção dessa comercialização e para a gente já começar a separar o tipo de escravidão que foi trazida no Brasil e o tipo da escravidão, né, da venda desses escravos que eram feitos nas regiões, nessas transações aí, em relação com os árabes e outros países, tá bom? Por hoje eu acho que é isso. Sempre prestem atenção em todas as escritas que eu coloco no vídeo, né, que às vezes, como eu disse, é um momento curto, mas é um momento que eu posso agregar mais informações para vocês. No mais é isso. Muito obrigada e até a próxima.